Bom, olá, eu sou o Leandro Almada. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a conexão de um Raspberry Pi com o Mindsphere, né, com a nuvem do Mindsphere. A ideia aqui é a gente tratar o Raspberry Pi como se ele fosse um dispositivo de borda, né? Então é um Edge Device que se comunica com a nuvem, né? Que se comunica com o sistema do Mindsphere e pode por ser um dispositivo de borda, pode enviar dados tanto de outros dispositivos que se comunicam diretamente com ele, ou dele mesmo, dados que já estejam armazenados nele mesmo, né? O exemplo que a gente vai trabalhar hoje é um exemplo de envio de dados de temperatura. Então, a gente vai ver como se envia a temperatura do núcleo da Raspberry Pi, que é uma coisa super simples de se fazer, pro Mindsphere para exibir esses dados em um dashboard e ver como que esses dados chegam no Mindsphere, né? Então vamos começar, né? O primeiro passo é a gente abrir o Asset Manager. O Asset Manager é onde a gente cadastra todos os ativos e tudo aquilo que a gente quer que converse com o Mindsphere, né? Então, seja que converse ou que guarde as informações que a gente quer visualizar, enfim. Então, essa é a ideia, né? Só que para a gente cadastrar o nosso dispositivo, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, se a gente clicar aqui em View Your Types, a gente vai ver todos os tipos que a gente já tem acesso, tá? Então, como esse aqui é um Mindsphere que está cru, né? A gente só tem os dispositivos básicos, os tipos de dispositivos básicos. Agora, se a gente clicar em Biblioteca, se a gente vir aqui em Library, nesse símbolo da biblioteca aqui do lado, e vir em Aspect Types, né? A gente vai conseguir criar um aspect, né? O que é um aspect? O aspect é um conjunto de variáveis que podem ser associadas a um tipo. Então vamos dar um create new aqui. Eu vou dar o nome de teste, teste RASP, né? Eu vou dar o nome de teste para eu saber que isso aqui se trata de um teste, né? Se eu quiser, eu posso adicionar uma descrição indicando para que serve esse conjunto de variáveis, né? Para que serve esse aspect. E a categoria eu vou deixar como dinâmico, tá? Então, isso significa que todas as variáveis que eu tiver nesse aspect, elas vão ser vistas de forma de série temporal, né? São variáveis que mudam, que não são dados estáticos. Eu vou clicar aqui em Add Variable, né? E vou colocar a variável que eu vou querer medir. No caso, é uma variável de temperatura, né? Eu vou querer ler a temperatura. Então, vou pôr o nome temperatura, ok? Vou selecionar em unit a unidade de medida dessa variável. No caso, seria graus Celsius, mas podia ser graus Fahrenheit, enfim, né? Então, selecionar aqui. O data type eu vou selecionar double, que é uma variável de ponto flutuante com tamanho maior, tá? E vou dar um save, tá? Então, o que, que eu fiz aqui, né? Eu adicionei um tipo de aspect. O que é isso? Um aspect, como eu falei, é um conjunto de variáveis. Então, nesse conjunto que eu criei, eu coloquei somente uma variável, que é a variável de temperatura, mas eu poderia colocar qualquer outras variáveis. Se eu quisesse medir temperatura, pressão e vazão, por exemplo, eu podia adicionar temperatura, pressão e vazão a esse aspect, né? E aí, posteriormente, eu podia colocar esse aspect, né, alocar uma instância desse aspect em determinado ativo que eu tiver, né? Então, nesse caso, a gente vai usar um ativo que vai ser um Raspberry Pi, mas se eu quiser cadastrar, por exemplo, um medidor de temperatura independente, eu posso muito bem utilizar esse mesmo aspect, porque ele tem também somente uma variável de temperatura, tá? Então, por que que ele é um tipo? Porque eu posso colocar esse tipo em diversas instâncias ou em diversos ativos diferentes, tá? Então, ele está aqui na lista, né? Se a gente vem em Aspect Types, nessa lista ele ficou aqui em último. E agora a ideia é a gente criar um tipo de ativo, né? Então, como a gente quer cadastrar uma Raspberry Pi, eu vou criar um tipo de ativo que vai ser condizente com essa Raspberry Pi. Vou na biblioteca de novo, Asset Types dessa vez, eu vou clicar aqui em Create Type para criar esse tipo, né? Então, se eu tiver, vou colocar o nome aqui, né? Vou colocar Raspberry
Pi, tá? Então vamos imaginar a situação que eu tenho 30 Raspberry Pis que se comunicam com o Mindsphere, né? Eu não preciso criar, eu vou precisar criar 30 instâncias dessa Raspberry Pi, mas todas elas são iguais, né? Todas elas eu vou querer, supostamente, ler as mesmas quantidades de temperatura, as mesmas variáveis, né? Por exemplo, se eu quiser saber a temperatura do núcleo de 30 Raspberry Pis distintas, né? Então eu vou criar um tipo aqui, que vai ser um tipo Raspberry Pi. Mais abaixo eu vou adicionar a esse tipo aquele aspect type que a gente tinha criado, que tem a variável de temperatura, e dessa forma eu tenho aqui um modelo padrão de tipo de ativo e que eu vou poder instanciar várias Raspberry Pis diferentes para esse mesmo tipo, tá? Então, aqui em descrição, se eu quiser, eu posso colocar uma descrição desse meu tipo de ativo. Aqui em aspects, vou dar um add aspect. No nome, posso colocar um nome para essa instância de aspect que eu vou colocar. No caso, vou colocar o mesmo nome que eu utilizei antes. Aqui, se eu vir no final da lista, já vai ter o meu aspect type, tá? Que é o teste RASP que a gente criou. A categoria já vem pré-definida, né? Eu vou dar um save aqui. Pronto, agora eu tenho aqui na minha lista de típicos um tipo que é chamado de Raspberry Pi. E nesse tipo eu posso ver que eu tenho um aspect cadastrado, que é esse aspect teste RASP, né? Bom, agora o que eu preciso fazer é duas coisas, né? Eu vou precisar conversar com o Mindsphere e eu vou precisar também guardar esses dados no Mindsphere, né? Então eu vou criar as minhas instâncias. Então, para fazer essas instâncias, eu vou primeiro criar um tipo, uma instância do tipo MindConnectLib. Tá? O que vai ser essa MindConnectLib? Vai ser uma instância que serve para fazer a ponte de comunicação entre o Mindsphere e o meu dispositivo de campo. Calma, vamos lá. Vamos clicar aqui em Asset. Eu vou dar um Create Asset, criar um ativo. Eu vou selecionar esse tipo MindConnectLib, esse daqui, tá? Eu vou clicar nele. E então, esse MindConnectLib é um tipo já padrão do Mindsphere, né? É um dos tipos padrões do Mindsphere que permitem fazer essa comunicação com o Mindsphere, tá? Então, por que eu preciso desse tipo? Para que eu possa comunicar o meu ativo com o Mindsphere, tá? Então, vamos colocar um nome aqui nesse ativo. Esse ativo eu vou chamar de Raspberry Pi connection, né, para deixar bem nítido que isso aqui se trata da conexão entre a Raspberry Pi e o meu dispositivo e a minha nuvem. E aqui eu não preciso colocar mais nada. Se eu quiser, eu posso colocar descrição, localização, enfim. Eu vou dar só um save aqui. E agora eu tenho aqui um tipo, né, eu tenho um ativo cadastrado na minha lista de ativos desse tipo Raspberry Pi Connection, que é do tipo MindConnectLib. Tá? Então agora eu consigo cadastrar uma conexão. Eu vou criar mais um, vou dar um Create Asset, e dessa vez eu vou criar um tipo, eu vou criar uma instância, né? Vou criar um ativo no meu Mindsphere que vai ser do mesmo tipo que vai ser daquele tipo que a gente criou, aquele tipo Raspberry Pi. Então, esse ativo, ele não vai ser responsável por fazer a comunicação entre o meu Raspberry Pi e o meu Mindsphere, mas vai ser responsável por guardar os dados que eu estiver lendo do meu Raspberry Pi em campo, né? Então, o caminho é o seguinte, aquele Raspberry Pi Connection vai fazer essa ponte e esse meu Raspberry Pi que eu vou criar agora, né, que eu vou pegar aqui o tipo correto, ele vai guardar os dados que eu estiver recebendo lá do campo. Então eu vou vir aqui na lista, aqui para baixo, está aqui o tipo Raspberry Pi, vou selecionar esse tipo que a gente criou antes, vou dar um Create, vou selecionar um nome para esse meu ativo, dessa vez eu vou colocar Raspberry Pi Data, tá? Para deixar bem evidente que eu estou querendo guardar, na verdade, os dados. Se eu vim aqui, vou dar um save, né? E pronto. Repara que ali em Aspects já tem aquele aspecto que a gente criou, teste RASP, e associado a esse aspect já vai ter também a variável de temperatura, tá?
Então, bom, agora eu tenho os meus dois ativos criados, tá bom? As minhas duas instâncias já estão criadas. Agora eu posso passar para comunicação. Então, eu vou vir aqui em Raspberry Pi Connection, vou descer aqui para baixo e vou clicar aqui nesse módulo de conectividade, que é o módulo do Mind Connect Lib. Vou clicar aqui para expandir. Bom, aqui, primeiro ele vai me pedir para eu selecionar o tipo de comunicação, o tipo de segurança que eu vou ter com o meu ativo, né? Eu posso selecionar tanto esse RSA 3072 quanto esse Shared Secret, tá? Eu vou selecionar aqui o RAC 3072, que é um conjunto de chaves com um pouco mais de segurança. Vou selecionar, vou dar um save. Eu posso selecionar o outro também, sem problemas. E agora, se eu clicar aqui em Generate Onboarding Key, ele vai me gerar um texto JSON, né? E esse texto agora eu posso copiar para minha área de transferência. E aí eu vou guardar esse texto, né, em algum lugar, para que eu faça a minha comunicação lá no meu Raspberry Pi, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, é por aqui que eu pego essa minha chave para que eu consiga, então, comunicar com o meu Raspberry Pi, tá bom? Bom, aqui no Raspberry Pi, eu estou acessando o Node-RED do Raspberry Pi, né? Então, estou acessando o Raspberry Pi de forma remota e estou aqui no Node-RED do Raspberry Pi. Então, eu tenho aqui um fluxo que eu criei, justamente para enviar os dados da minha CPU para minha nuvem, tá? Então, de novo, eu tenho aqui um daquele tipo de start, né, para ter um gatilho para ler a temperatura a cada 10 segundos. Eu tenho aqui um bloco da própria Raspberry Pi, né, que eu consigo pegar várias informações, né, dela. Eu vou, no caso, pegar a temperatura mesmo. Eu tenho aqui uma função. Essa função é importante porque todos os dados que precisam ser enviados para o Mindsphere precisam ter essa estrutura, tá? Então, a minha mensagem ela precisa ter um data point ID, né, que seria a identificação do meu data point lá no Mindsphere, um código de qualidade e um valor. Tá? Esse valor eu coloquei new message ali, né? Então, o que eu estou recebendo aqui, o que eu estou mandando aqui, na verdade, é a temperatura que eu estou recebendo nesse bloco, tá? Então, com tudo isso daqui estruturado dessa forma, né, eu não vou ter problemas em receber esses dados no Mindsphere. Vou dar um done aqui. E aí tem aqui o bloco que é o bloco central de tudo isso, que é esse bloco Mind Connect Node-RED Agent, tá? Esse bloco ele é nada mais nada menos que uma biblioteca do Mind Connect Lib especial para o Node-RED, tá? Então, se eu vim aqui no cantinho, na verdade, aqui em cima, clicar em Manage Palette, vocês vão ver que eu adicionei aqui, né, nos meus pallets, esse Mind Connect Node-RED Contrib. Tá? Para eu instalar, basicamente eu vou na aba Install, eu procuro Mind Connect, né, e eu vou conseguir achar esse bloco para instalar. Tá bom? E dessa forma eu vou poder instalar aqui esse bloquinho para eu poder utilizar para comunicação. Bom, é isso. Eu coloquei também um bloco de debug ao final, tá? Para eu conseguir ver quais dados estão de fato sendo enviados, tá? Então agora vamos ver como é que faz o processo de onboard, né? Quando a gente estava configurando lá a nossa Raspberry Pi Connection, a gente copiou lá aquela chave, né? E aquela chave, então a gente coloca aqui dentro desse bloco, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui. E essa chave vai ser responsável então por fazer a conexão entre o meu dispositivo e o Mindsphere, né? Então, ele vai conectar com aquele Raspberry Pi Connection lá do Mindsphere e esse meu dispositivo aqui. Então, coloquei a chave aqui, vou dar um done. Se eu salvar, né, se eu der um deploy aqui nesse meu flow do Node-RED, a conexão vai estar estabelecida, né? Eu já fiz isso, por isso que ele não está pedindo para dar um deploy. Feito isso, né, o meu dispositivo vai mostrar como onboarded lá no Mindsphere. O que eu posso fazer agora
clicar aqui em Agent Configuration dentro do bloco, e aqui eu posso escolher qual ativo no MindSphere que vai receber esses dados, né? Então, como eu falei, o Raspberry Pi Connection ele só faz a ponte, mas aqui eu seleciono qual dispositivo vai de fato guardar esses dados. Então, vou selecionar aqui o Raspberry Pi Data, né, para fazer a configuração. Vou dar um Confirm. E aí ele vai configurar para mim automaticamente todas as variáveis desse meu Raspberry Pi Data para receber as informações que eu estou enviando daqui, né? Então vai criar ali todos os data sources, todos os data points de forma automática para mim, tá? Só aguardar que ele vai fazer isso rapidinho. Ok, configuração feita, vou dar um close, vou dar um done e pronto. Voltando para o Mindsphere agora, eu já tenho os meus dados sendo enviados lá do meu Raspberry Pi. Se eu clicar em Asset Manager, então, para ver meus ativos, vim aqui em Assets, né? Se eu clicar então nessa meu Raspberry Pi Data, né? Eu vou ter acesso então aqui. Você vê que o meu aspect está indicando como online, ou seja, ele está recebendo informações. Se eu clicar aqui nesse, aqui tem a data, né, do último recebimento. Se eu clicar aqui nesse gráficozinho aqui, ele vai me mostrar então todas as séries temporais que eu tenho para esse meu aspect, tá? Que no caso aqui é só a temperatura, né? Então eu tenho aqui todas as leituras de temperatura que estão sendo recebidas aqui por esse meu ativo dentro do Mindsphere. Então percebe que ele já está guardando aí as informações há um bom tempo, né? Essas informações de temperatura há um bom tempo. Consigo ver a evolução aí, quantos pontos tenho, enfim, né? Isso aqui é bem bacana, que é um gráfico automático que é bom para a gente dar uma debugada para ver se está tudo correto, né? Se as informações estão sendo recebidas. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse foi o vídeo da conexão da Raspberry Pi com o Mindsphere, tá? E fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês essa ferramenta Visual Flow Creator, que é muito interessante para a gente processar as informações que já estão no Mindsphere, né, as informações que a gente já está recebendo, e trabalhar com elas para criar um dashboard mais personalizado e mais interessante para visualizarmos os dados que nós temos interesse. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado aí no processo de comunicação, de conexão dos seus dispositivos ao Mindsphere. Tchau, tchau.